Fala galera, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar com vocês um pouco sobre bloqueios de ramo, tá? E para a gente falar de bloqueio de ramo, a gente tem que entender o que é o bloqueio de ramo. Então, primeiramente, o bloqueio de ramo ele se trata de uma falha de condução do impulso elétrico do coração. Impulso elétrico esse que é demandado pelo sistema de condução elétrica do coração. Aquele sistema lá que a gente viu na anatomia, na fisiologia, que é muito importante, que é ele que emite todo o impulso elétrico para o coração funcionar. Que tem um nó sinusal, nó atrioventricular, feixes de His com seu ramo direito e esquerdo e as fibras de Purkinje, certo? Tá bem. Então, o que é que a gente vai fazer para a gente conseguir identificar exatamente um bloqueio de ramo? Primeira coisa, a gente tem que saber se é bloqueio de ramo ou não, através do eletrocardiograma de 12 derivações. E como a gente vai saber isso? A gente vai olhar o complexo QRS. Por quê? O complexo QRS, ele é a onda de despolarização ventricular. Então, um bloqueio de ramo, seja direito ou seja esquerdo, ele tem que acontecer no complexo QRS, para ele ser um bloqueio de ramo direito ou esquerdo, certo? E como a gente vai identificar isso? A gente vai conseguir identificar isso olhando se o nosso complexo QRS ele está alargado ou estreito. Porque se eu estou diante de um complexo QRS alargado, eu estou diante de um bloqueio de ramo, certo? E como eu identifico se ele está alargado? Um complexo QRS de forma normal, fisiológica, ele tem que ocupar cerca de 1 quadradinho a 1 quadradinho e meio, tá? Se eu tenho um complexo QRS que ocupa mais que 2 quadradinhos ou 2 quadradinhos e meio, eu estou diante de um bloqueio de ramo. Aí agora eu tenho que identificar se esse bloqueio de ramo, ele é um bloqueio de ramo direito ou se ele é um bloqueio de ramo esquerdo, certo? Aí vão macetes para a gente conseguir entender isso. Mas primeiro vamos falar desse complexo QRS. O complexo QRS, ele é uma onda de despolarização ventricular. Ou seja, no momento que surge o complexo QRS, está acontecendo a despolarização do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. E como que eu vou saber a hora que cada um está despolarizando? Então, vamos lá. No momento que surge a onda Q e ela começa a subir, positivar, até chegar no pico dela, que é a R, esse momento, que é mais para o lado esquerdo, esse momento é uma onda de despolarização do ventrículo esquerdo. Quando passa desse pico, que é a R, e começa a descer essa onda até chegar na S, é uma onda de despolarização do ventrículo direito. Ou seja, o lado que está mais para a esquerda é ventrículo esquerdo. O lado que está mais para a direita é ventrículo direito. Pronto, simples, tá bem? Agora, como que a gente vai identificar? Se eu tenho uma falha de condução do impulso elétrico, vai ficar mais lentificado essa despolarização, ou seja, vai ter uma discrepância no momento da passagem do impulso elétrico. O ventrículo direito e esquerdo eles vão despolarizar em tempos diferentes por causa dessa falha de condução elétrica de um lado. Aí que vai aparecer a famosa orelhinha do Mickey, que é um momento que tem uma falha de despolarização desse ventrículo de um dos lados. E para a gente saber se é direito ou esquerdo, é simples. Vamos lá. A gente vai olhar para as derivações precordiais principalmente. V1 e V2 e V5 e V6, de forma prioritária. Por quê? Porque V1 e V2, que são aquelas derivações que a gente coloca no precórdio do paciente, elas estão mais localizadas para o lado direito do nosso coração. Então V1 está bem do lado direito e V2 está aqui do lado, indo para o lado esquerdo, mas ainda mais centralizado. E V5 e V6 são derivações que estão indo bem lá para o lado esquerdo. Então eu tenho V5 e V6 bem para o lado esquerdo, ou seja, está olhando o lado esquerdo do coração. Então isso vai demandar para a gente facilitar o nosso diagnóstico. Então, se eu estou falando de um bloqueio de ramo direito, como que eu vou identificar? Eu vou olhar para V1 e V2. Se eu tiver V1 e V2 bloqueado, é um bloqueio de ramo direito. Ah, Ravel, mas como que eu sei que ele está bloqueado? Lembra a nossa conversa lá do início? Olhar o complexo QRS para definir se eu estou diante de um bloqueio de ramo. Como que eu vou olhar?
Se o meu QRS está ocupando mais que 2 ou 2 quadradinhos e meio, eu tenho um complexo QRS alargado, ou seja, esse complexo QRS tem um bloqueio de ramo. Aí, como a gente viu agora, V1 e V2 alterado, com esse bloqueio que a gente está falando, pronto, a gente definiu. A gente definiu com bloqueio de ramo direito. E para a gente definir o bloqueio de ramo esquerdo, a gente vai olhar para V5 e V6, que está lá para o lado esquerdo. Ou seja, se V5 e V6 está com um bloqueio, ou seja, o complexo QRS está ocupando mais que 2 quadradinhos ou 2 quadradinhos e meio, tem um bloqueio de ramo esquerdo, simples, tá? Uma outra dica, para eu não esquecer. Uma outra dica que a gente pode ter, uma dica muito mais prática para dia a dia, tá? A gente olha para V1. Vamos olhar somente para V1 nesse momento. Isso é uma outra dica, tá? Pode guardar aquilo que eu falei antes, de V1 e V2 e V5 e V6. Vamos lá. Essa dica fala o seguinte. Eu vou olhar para V1 apenas. Se eu olhar para V1, V1 estiver com um bloqueio, ou seja, mais que 2, que o QRS ocupando mais que 2 ou 2 quadradinhos e meio, eu tenho um bloqueio. Mas só que se acontecer desse V1 tá positivo, ou seja, com a onda para cima, eu tenho um bloqueio de ramo direito. Se esse V1 tá bloqueado, mas só que a sua onda tá para baixo, tá negativa, eu tô diante de um bloqueio de ramo esquerdo. Para lembrar e ficar fácil, grave na mente o seguinte: quando você está dirigindo um carro e você liga a seta para a direita, você quer entrar para a direita, você vai ligar a seta. O que é que você faz? Você puxa a seta para cima, você levanta a seta para cima, não é? Se eu levanto a seta para cima, eu vou para a direita, eu estou positivo, bloqueio de ramo direito. Se eu baixo a seta para baixo no carro, essa seta para baixo está negativa, ou seja, um bloqueio de ramo esquerdo. É uma forma muito mais prática e fácil do dia a dia a gente conseguir entender. Beleza? É isso, de uma forma simples e fácil, para a gente conseguir entender basicamente como funciona esse mecanismo do bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo. Existem outros tipos de bloqueios, tá? Alguns bloqueios divisionais, bloqueios atrioventriculares, tá? Mas só é conversa para outro momento. Nesse momento, isso aqui foi reservado somente para bloqueio de ramo direito e esquerdo, como a gente identificar no eletrocardiograma. As ilustrações eu coloquei durante o vídeo para vocês, para ficar fácil o entendimento de imaginar olhando para um eletrocardiograma.